Meus amigos do Face, meus amigos do YouTube, do canal Espiritismo do século XXI, somos espíritas e estamos aqui para difundir os ensinamentos da doutrina dos espíritos ou o espiritismo especificamente. O espiritismo foi desenvolvido em 1857, no primeiro livro chamado Livro dos Espíritos, pelo pesquisador chamado Allan Kardec. Entretanto, Allan Kardec deixou bem claro que novos ensinamentos, novas teorias, novas descobertas surgiriam e que o Espiritismo, fundado ali, estaria disposto a aceitar as inovações e a complementação do conhecimento. Foi então que aqui no Brasil apareceu Chico Xavier, trazendo as obras de André Luiz que vieram complementar algo que Kardec, através dos espíritos, teve a audácia de publicar no ano de 1857 o primeiro livro. Então vamos continuar aqui falando um pouco mais do Espiritismo com as obras de Chico Xavier e André Luiz. Antes de mais nada, não esqueça de dar like, não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar. É importante também que converse conosco, é importante que traga sugestões, isso tudo é fundamental para o nosso crescimento. Muito bem, nesse primeiro encontro, nesse episódio 1, nós observamos que Emmanuel, que é um espírito muito iluminado, que sempre esteve junto com Chico Xavier, ele faz um prefácio inicialmente desse primeiro livro. Esse primeiro livro é o Nosso Lar. Então ele explica nesse prefácio que foi importante para André Luiz que ele esquecesse e que ele colocasse um outro nome, não aquele nome oficial dele. E Emmanuel diz assim, em um determinado momento: para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona, então, o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Por que isso? Por que está dizendo isso? Ele continua dizendo que André Luiz precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo, ou seja, ele se escondeu originalmente, o nome original, porque André Luiz foi um médico, só que tinha outro nome. Aí André resolveu eleger o nome de André Luiz. Então, Emmanuel diz que André precisou fechar a cortina sobre si mesmo, né? É por isso, segundo Emmanuel continua dizendo, que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. E, segundo Emmanuel, nessa conversa inicial, ele diz que foi importante que André Luiz se despojasse de todas as convenções humanas para poder passar para nós as ideias e o que estava acontecendo no mundo dos espíritos. Em determinado momento, nesse prefácio, Emmanuel diz que todo leitor precisa analisar o que lê. Você não pode ler sem mais nem menos e acatar aquilo como uma coisa imutável, inexoravelmente verdadeira, né? Então Emmanuel explica isso detalhadamente quando se fala que André Luiz veio e trouxe essas ideias, essas novidades para nós espíritas, como sendo um complemento daquilo que Allan Kardec trouxe.
E Emmanuel ainda diz o seguinte, que nós espíritas, nós não estamos aqui para doutrinar consciências alheias. O espírita por si só, ele não faz proselitismo, ou seja, ele não insiste para que as pessoas acatem exclusivamente as suas ideias. Pelo contrário, o espírita, ele fala dos fenômenos, ele explica os fenômenos, como nós vamos comentar aqui, mas ele não quer fazer um proselitismo para impor a sua ideia. André Luiz vem contar nesses episódios que se seguem que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, porque a morte não existe. O que morre é o corpo, não é? Então, André Luiz vem mostrar que não morreu nada, que nós continuamos da mesma maneira aqui na Terra. O planeta Terra, com o nosso corpo material, é oficina sagrada e ninguém pode menosprezá-lo sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o seu próprio coração. Então, André Luiz vem aqui conversar um pouco mais a respeito daquilo que estão nos livros de Kardec. Precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, fala Emmanuel. Mas antes de mais nada, o Emmanuel afirma, nós precisamos de espiritualidade. Isso ele falou em 1943. O planeta Terra estava em plena Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Começou em 1939 e acabou em 1945. Emmanuel escreveu isso, ou fez esse preâmbulo do livro de André Luiz e deu essa ideia, né? André Luiz, depois, fazendo um complemento naquilo que Emmanuel falou, André Luiz começa falando assim, olha gente, a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. A morte não existe, a morte não existe, o que morre é o corpo. Em um determinado momento, nesse preâmbulo de André Luiz, ele diz assim, seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar o pano, ou seja, morrer o corpo, né, resolvesse transcendentes questões do infinito. Isso é infantil. Aí ele continua assim, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, o sopro renovador. Até porque, se a gente avaliar hoje, a gente sabe que para o plano espiritual, para o espírito, não é contado o tempo como ocorre aqui na Terra. O tempo não existe como assim. Vemos, como observamos. É outra dimensão, são outras realidades que nós ainda não experimentamos. André Luiz vem aos poucos colocando algumas novas informações, novos conhecimentos. Ele ainda faz uma pergunta nesse preâmbulo. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes ainda necessitamos? Porque nós vivemos aqui, morremos o corpo, mas o espírito volta, porque existe a reencarnação. Né? André Luiz ainda fala que veio aqui, nessas obras, junto com Chico Xavier, no anonimato. Por quê? Quando ele assina André Luiz, obviamente não é o seu nome originário quando viveu aqui na Terra.
Isso obedece, segundo ele, à caridade fraternal. André Luiz é claro. E nós não nos interessamos saber quem foi e quem deixou de ser. O importante é a essência do Evangelho que André Luiz aplica na sua vida no dia a dia. Quando falamos Evangelho, que André Luiz trabalha, tudo que ele fala a partir dos seus livros, ele está calcado nos ensinamentos do perdão, da compreensão, da aceitação, da resiliência. E nós vamos observar durante a nossa conversa aqui. André Luiz desencarna. Ele era um médico aqui na Terra, claro, bem-sucedido, com a sua família, seus filhos, mas ele começa a citar o que aconteceu com ele quando ele desencarna. André Luiz diz o seguinte: ele guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo. A noção de espaço esvaíra-se há muito tempo. Por quê? Porque ele, como todos nós vivemos aqui na Terra, nós conhecemos o tempo, o espaço, tudo que nós vivemos, como encarnados. Quando chegamos no plano espiritual, pode acontecer esse hiato, essas dúvidas, e André Luiz relata isso. Ele sabia que não estava mais aqui na Terra, mas ele ficou meio encabulado, porque ele respirava, ele ficou encabulado. Puxa, mas eu não estou vivo? Eu estou respirando. Acontece, meus caros, que quando nós desencarnamos, muitas vezes nós ainda imaginamos a nossa vida terrena e nós respiramos, nós comemos, nós vivemos como aqui. Como diz um amigo meu, se você gostava de chocolate enquanto era vivo aqui na Terra, no plano espiritual, você vai continuar gostando de chocolate. Então André Luiz achou aquilo estranho. Ele sabia que estava morto, mas o corpo estava morto, mas ele respirava. Ele dizia que sentia, na verdade, amargurado, doente, como se fosse um duende amargurado, nas grades escuras do horror. É o termo que ele dizia. Ele ficou horrorizado com aquela situação. Ele não tinha corpo material mais. E naquela região que ele se encontrava, ele diz que os cabelos estavam eriçados, o coração pulsando freneticamente, medo horrível apossou-se dele. Muitas vezes ele gritava como um louco, implorava por piedade e clamou contra aquele doloroso desânimo que ele estava. De repente, um silêncio implacável. Outras vezes ele percebia gargalhadas sinistras que rasgavam aquela quietude do ambiente. Outras vezes ele observava os espíritos que estavam ali como formas diabólicas, expressões animalescas, surgia de quando em quando, agravando o assombro. Ele estava assombrado. André Luiz não tinha percebido a diferença. Afinal, ele não estava no corpo, mas ele sentia, ele via, ele ouvia, ele tinha as mesmas necessidades do corpo material e as mesmas percepções. E ele ainda diz assim que aquela estranha viagem prosseguia. Com que fim? Para que isso? Quem poderia dizer alguma coisa para ele? Apenas ele sabia que fugia, estava fugindo. De quê? Era a sensação do espírito recém-desencarnado. O medo o impelia de roldão. Era um medo tremendo.
ele imaginava onde o lar, a esposa, os filhos, ninguém estava ali. Então ele perdera toda a noção do rumo. Era uma situação muito, muito, muito desagradável. O receio do desconhecido, né? Porque ele lembrava das coisas da terra. Chegando ali, era tudo desconhecido. O pavor da treva absorvia em todas as faculdades do raciocínio. Ora, André estava numa região que nós chamamos de umbral. Na verdade, a Terra ainda faz parte desse contexto umbralino, mas André chegou num lugar onde somente espíritos extremamente ignorantes e sofredores estavam. André ainda diz: atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, preferia o não ser. Ele não queria existir, ele queria não ser, ele queria não estar ali. Só que de vez em quando ele dormia. O espírito dorme, né? Ele dormia. O espírito, obviamente, o espírito ainda com as aptidões, as necessidades do corpo material. Então André diz que de vez em quando ele se sentia feliz porque ele dormia. Interrompia bruscamente aquelas sensações desagradáveis. Era um alívio. Só que de repente seres monstruosos acordavam ele com ironia, com sarcasmo. Ele tinha que fugir, ele vivia fugindo. Nesse período que ele ficou ali, em momento algum, André lembrou ou imaginou do problema religioso. Ou melhor dizendo, ele não imaginou da religião. Tudo que fosse alguma coisa de filosofia religiosa, ele não lembrou. Só que, naquele momento de angústia, os princípios puramente filosóficos, políticos, científicos, ele era médico, passaram a ser secundários. Ele pensou noutros valores. Porque houve uma avaliação psíquica daquele indivíduo, chamado André. Ele verificava que alguma coisa permanece acima de tudo, de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo, André diz no relato dele, ele percebeu que era a fé, a manifestação divina do homem. Ele fez uma análise naquele momento, só que era tardiamente, porque ele já tinha deixado o corpo. De fato, ele relata que ele conhecia as letras do Velho Testamento, leu a Bíblia, muitas vezes folheou o Evangelho. Entretanto, ele reconhecia que nunca procurou isso com o coração. Identificava por meio de crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, em desacordo com as verdades essenciais da vida. E o Evangelho traz isso. Em verdade, ele diz ainda, eu não fui um criminoso no meu próprio conceito, eu fui uma pessoa normal, fui médico, trabalhei, acudi, atendi as pessoas, era casado, tinha esposa e filhos. Eu fui filhos de pais talvez excessivamente generosos, conquistaram meus títulos universitários, me formei sem maior sacrifício, compartilhava dos vícios da mocidade, do meu tempo, as coisas normais. Entretanto, eu organizei um lar, consegui meus filhos, perseguir as situações estáveis
que garantisse a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas André ainda fala assim: ao examinar atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção do tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Ele viveu na terra extremamente gozando daquilo que a terra oferecia. Portanto, ele avaliou a esposa, os filhos, que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. André percebeu, fez uma avaliação mental, uma autoavaliação. E ele ainda diz assim que não desenvolveu os germes divinos que o Senhor da vida colocaria na sua alma. Sufocou a sua família criminosamente no desejo incontido do bem-estar social. Era justo, pois, que ali despertasse a maneira de um aleijado, de um deficiente. Ora, a consciência veio, a consciência o chamou. Ele ainda diz assim: meus amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Podemos sim, com certeza, né? O André está chamando a atenção e a hora que a gente avalia, a gente vê, a gente precisa de pensar no coração, no sentimento. André ainda diz assim: meus amigos, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorares depois. André faz esse chamamento. Por isso que nós espíritas e cristãos ficamos o tempo todo chamando-nos mesmo, nós próprios, para que possamos pensar um pouco mais no sentimento, nos valores morais. Ora, o modelo está à nossa frente. Jesus é o modelo. Vamos pensar nessa primeira passagem de André, naquela situação tenebrosa lá no plano espiritual. Vamos ver o que vai acontecer nos episódios futuros. Obrigado.